E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês o epílogo do volume 10. Então, já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história começa, na perspectiva de Demiurgos. Demiurgos andava alegremente pelo 9º andar da grande tumba de Nazarick. A sensação de voltar, depois de muito tempo, era provavelmente uma ilusão de algum tipo. Afinal de contas, ele voltava a este lugar de vez em quando, e o maior período de tempo que ele estivera longe dali, foi uma quinzena, no máximo. Assim, a razão para sua percepção equivocada, foi claramente devido à alegria que ele sentia, ao caminhar por este lugar. Seu humor se elevava, quanto mais perto, ele chegava de seu objetivo. Demiurgos não prestou atenção aos guardas que Coquiltos havia colocado em ambos os lados das portas, enquanto ajustava sua gravata, e inspecionava sua aparência. Naturalmente, ele prestava atenção em sua aparência, em todos os momentos, mas não queria que seu mestre visse um lado dele que fosse menos que imaculado. Depois de uma inspeção muito séria de sua aparência pessoal, Demiurgos bateu na porta da sala. Uma das empregadas abriu a porta, apontando a cabeça, para ver quem estava chamando. Demiurgos queria tentar espiar um vislumbre de seu mestre, através da brecha, mas ele não podia fazer nada tão embaraçoso. Demiurgos falou: "Posso saber se a Insama está?" A empregada falou: "Minhas sinceras desculpas, Demiurgos-sama. A Insama não está." Seu humor despencou, mas ele não deixou transparecer em seu rosto. Demiurgos falou: "Entendo. Então, para onde a Insama foi?" A empregada falou: "Minhas mais sinceras desculpas, eu não sei. No entanto, Albedo-sama pode saber algo sobre isso." Ela estava certa. Demiurgos falou: "Compreendo. Então, onde está Albedo agora?" A empregada falou: "Ela está nesta sala." Demiurgos sabia que Albedo tratava a sala de seu mestre como sala pessoal de trabalho. Você não pode simplesmente usar a sala que lhe foi designada. Ele sempre pensou, mas depois de considerar a personalidade de sua camarada, ele acabou ficando quieto. O mais importante foi a aprovação do seu mestre. Com isso, não havia mais nada para ele ponderar. Demiurgos falou: "Ela está trabalhando. Você poderia me ajudar a verificar se esta é uma hora conveniente para visitar?" A empregada falou: "Entendido." A porta diante dele se fechou. Um momento depois, ela se abriu novamente. A empregada falou: "Por favor, venha, Demiurgos-sama." Demiurgos agradeceu à empregada, e depois entrou. Ante seus olhos estava a guardiã, sentada em uma cadeira, em frente à mesa de seu mestre. A linha de visão dela, antes abaixada, se moveu até Demiurgos. Demiurgos falou: "Já faz um tempo, Albedo." Albedo falou: "Ah, Demiurgos. Você trabalhou arduamente no exterior. O que deseja hoje?" Demiurgos falou: "Ah, isso diz respeito ao assunto no Reino Santo. Eu estava planejando obter permissão para os estágios finais do plano. Vou precisar de um doppelganger. Onde está a Insama?" Albedo falou: "Ele está um pouco longe. Duvido que ele seja capaz de retornar rapidamente. Em outras palavras, ele não está em Errantel. Caso contrário, ela não descreveria de maneira tão estranha." Demiurgos falou: "Isso é um pouco inconveniente. Então, vou realizar o trabalho de preparação no 7º andar, até o retorno de Insama." Albedo falou: "Se for urgente, você não poderia se comunicar usando mensagem?" Demiurgos franziu a testa e observou a expressão de Albedo. Ela tinha seu sorriso habitual, mas Demiurgos, perceptivo como sempre, detectou alguma outra emoção dentro dela. Se ela estivesse apenas brincando com ele, tudo bem. Demiurgos tentou estudá-la rapidamente, mas ele não pôde ler isso profundamente. Doía para ele, mas novamente, isso não era uma disputa, desde o princípio. Entre todas as pessoas de Nazarick, as únicas duas pessoas que ele não sabia ler eram seu mestre e Albedo. Ele deixava isso de lado como raras exceções, para não abalar sua paz interior. Demiurgos encolheu os ombros. Demiurgos falou: "Não é tão urgente. Se a Insama voltar amanhã, eu mesmo o informarei." Albedo falou: "A Insama não mencionou quanto tempo ele ficará fora. Pode demorar muito tempo." Demiurgos falou: "Então, eu irei para o lado de Insama, Albedo. Não é uma questão que requer o uso de mensagem." Albedo falou: "Ará, por que isso? Se é realmente importante, não seria mais leal informá-lo o quanto antes?" O contexto do sorriso de Albedo havia mudado. Mais cedo, era seu sorriso falso habitual, mas agora era um sorriso perverso e ameaçador. Ela deve ter algum tipo de má intenção em mente. Parece que havia algo que ela queria dizer, não importando as circunstâncias.
Que cansativo, pensou Demiurgos, ao afirmar suas razões. Demiurgos falou: eu desejo mostrar minhas realizações para Insama, então, eu não desejo usar tais métodos para contatá-lo. Embora eu possa receber seus elogios através de uma mensagem, no final, eu ainda preferiria ouvir sua voz pessoalmente. Isso é tudo. Esse não é o sonho compartilhado de todos em Nazareth. Albedo falou: de fato, Demiurgos, é como você diz, qualquer um se sentiria assim. Demiurgos falou: então, para onde a Insama foi? Albedo falou: ele foi visitar o reino do Arf, sobre o qual poucos fizeram contato diplomático até agora. Assim, não sabemos quanto tempo vai demorar. Demiurgos falou: quem o acompanha? Albedo falou: Shaltiar e Aura. Isso bastaria, em termos de combate. No entanto, outros aspectos eram mais preocupantes. Aura estava bem. Tudo o que ela precisava fazer era apenas não ser um inconveniente para a Insama. No entanto, o rosto da outra pessoa apareceu na mente de Demiurgos. Demiurgos falou: ainda assim, levar Shaltiar junto, ele pretende destruir o reino do Arif. Mari teria sido uma escolha muito melhor para negociações verbais. Então a escolha atual foi feita por outros motivos. Demiurgos falou: o que os outros guardiões estão fazendo? Albedo falou: Coquiltos está administrando o lago. Mari está construindo uma masmorra fora de Irrantel. Sebas está desempenhando suas funções em Irrantel. Embora eu não saiba o que a Insama pretende, o fato de ele não ter levado um exército sugere uma visita pacífica, não. Demiurgos falou: não há informação suficiente para isso. Porque a Insama desejou ir para o reino do Arif. Albedo falou: Demiurgos, não podemos prever os pensamentos de a Insama. Era como Albedo disse: seu mestre, Ainzo Algon, o governante supremo de Nazareth, aquele que ocultava inúmeras estratagemas dentro de um único movimento, de uma peça de xadrez. Demiurgos, que tinha sido criado com talentos notáveis, não poderia sequer esperar tocar nas solas de seu brilhantismo com suas mãos estendidas. A tentativa de ler as motivações de seu mestre era um erro tolo. Dito isso, sentir os desejos de seu mestre e se preparar para isso era uma marca da verdadeira lealdade. Se eu não trabalhar arduamente, enquanto Demiurgos reconstruía sua convicção mais uma vez, Albedo pegou um pedaço de pergaminho da mesa. Albedo falou: isso veio do Império ontem. Eu abri, depois de receber a permissão de a Insama via mensagem. Ele contém uma oferta de vassalagem do Império. Os detalhes exatos da vassalização serão finalizados mais tarde. Demiurgos ficou chocado. Isso foi muito mais cedo do que ele havia antecipado. Demiurgos falou: o que é isso? De acordo com minhas previsões, o Império só deveria ter se oferecido como vassalo depois que o reino fosse destruído. Albedo falou: esse é o resultado da visita de Ainsama ao Império. Demiurgos falou: isto é, como esperado de Ainsama. Albedo falou: diga Demiurgos, você realmente achava que o Império só se tornaria um vassalo depois do reino? Demiurgos falou: claro, foi assim que havia planejado. Albedo falou: independentemente de quais métodos você usou. Demiurgos falou: o que você está tentando dizer? Albedo falou: a Insama frequentemente mencionou seu nome. Surgiu no contexto de: você ouviu isso de Demiurgos, então deveria estar tudo bem. Em outras palavras, havia algo em você sobre o seu plano que ele não podia aceitar. Demiurgos falou: o que você está dizendo, Albedo, porque você não me contou mais cedo, se esse é o caso? Albedo falou: se for o caso. Demiurgos não podia falar. Albedo falou: deixe-me perguntar de novo. Não havia como tornar o Império um vassalo antes do reino. Demiurgos falou: havia. No entanto, teria exigido que o próprio Ainsama agisse. Seria um curso de ação vergonhoso para um subordinado aconselhar. Além disso, senti que exigiria a execução de vários métodos, exigindo pelo menos um mês para causar uma sublevação violenta em uma grande cidade. Sendo esse o caso, eu acreditava que teria sido melhor começar subjugando o reino, e então, aplicando pressão em outras áreas. Quanto tempo a Insama levou? Albedo falou: eu estava no reino, então não tenho certeza, mas acho que foram 3 dias, no máximo. Os olhos de Demiurgo se arregalaram. Isso foi muito rápido. Como ele demonstrara sua subjugação, como ele quebrou a vontade do imperador, que procurou aliar-se com outras nações. Embora Demiurgos tivesse preparado um plano perfeito, que tornaria o imperador incapaz de agir, seu mestre parecia ter criado um esquema que superava até mesmo isso. Demiurgos falou: 3 dias. Como ele fez isso?
Albedo falou. Aliás, quase não houve vítimas. Sua boca aberta parecia ter sido costurada. Tudo que ele sentia era um fluxo incontrolável de admiração e respeito por esse governante absoluto. Ele era como a própria morte, silenciosamente de pé, atrás do imperador, e, em seguida, esmagando seu coração. O tremor que ele sentia agora se espalhava do topo de sua cabeça para todo o seu corpo. Deliciamento selvagem de admiração, medo e respeito, misturados dentro dele, e essa complexa mistura de emoções fez Demiurgos estremecer sem parar. Demiurgos falou, como esperado de Ain-sama, alguém como eu não podia sequer esperar se aproximar dele. Ele é verdadeiramente um mestre inigualável e perfeito. Ninguém mais poderia ter liderado os seres supremos. Não posso deixar de invejar o ator de Pandora, mesmo que seja um pouco. Albedo sorriu. Seu sorriso estava cheio de superioridade. Deve ter sido o sentimento de superioridade que uma mulher sentia quando recebia a ordem de um homem tão maravilhoso, de seu amado. Albedo falou. Além disso, Ain-sama nos ordenou a decidir como lidar com a vassalagem do reino. Demiurgos falou. Nos pediu. Por quê? Albedo falou. Isso não é óbvio. Muitos dos desenvolvimentos neste campo foram devidos ao uso do seu plano, Demiurgos. Mesmo assim, Ain-sama não disse nada a você e impulsionou a vassalização do império com seu próprio plano. Por isso, seu coração doeu. Ele não conseguia entender isso. Talvez seu mestre estivesse descontente com a própria incompetência de seu vassalo. Se fosse o caso, ele poderia entender isso. Mas não era o caso. Demiurgos falou. Por quê? Eu não entendo. Albedo suspirou de cansaço. É porque ele confia em você. Em outras palavras, como devo colocar isso? Você deve ser capaz de compreendê-lo usando sua mente. Provavelmente é isso. Não seguir seu plano equivale a duvidar de suas habilidades. Ain-sama aguardava sua comunicação, porque ele não queria fazer isso. No entanto, Ain-sama sentiu que você estava muito preocupado com ele. Assim, ele agiu independente, para lhe dizer, não se preocupe comigo, eu acredito ser isso. Era uma resposta que ele poderia aceitar. Não, seria melhor dizer que não poderia haver outra resposta, a não ser essa. Demiurgos falou, isso realmente é. Demiurgos baixou o rosto de vergonha. Ao mesmo tempo, ele ficou cheio de alegria, depois que ele percebeu como seu mestre tinha pensado nele. Albedo falou, Demiurgos, temos que trabalhar para retribuir a gentileza de Ain-sama. Demiurgos falou, claro, Albedo. Demiurgos estava animado. Para cumprir as expectativas de Ain-sama, vamos concluir um plano de vassalagem para o reino, para ele ver, antes que ele volte. Albedo falou, de fato. Ain-sama viajou pessoalmente, então deve haver muitos esquemas prontos. Ele certamente estará ocupado quando voltar do reino do Arif. Demiurgos sorriu. De fato, Albedo, de fato. Fim. E assim termina o volume 10. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.